Depois de perder toda a família, esse menino só queria ser um aluno regular. Ainda assim, ele acabou em uma escola militar onde fizeram dele um demônio fazendo experimentos com ele. Mais tarde, ele descobriu que era imortal. Neste mundo, seu poder é determinado pelo número em seu corpo. Quanto maior o número, mais forte você é, e se o seu número chegar a zero, você morre. Liszt é um idiota feio, nojento e patético com o hábito de fazer o mais reditor de todas as coisas. Um dia, ele se meteu em encrencas ao espiar a calcinha de uma garota. Obviamente, a garota não gostou e acabou espancando-o, arrancando bilhões de seus futuros descendentes. Agora, Liszt se encontra em um auditório junto com esse cara cujo ataque é muito difícil. Para a cerimônia de abertura da Escola Militar Especial, o capitão manda que sigam as ordens de qualquer maneira. O segundo tenente Firendi, que também é instrutor, assume o comando. Ela explica que o mundo em que vivem é controlado por Althing, uma misteriosa entidade semelhante a um deus que parece ter sido feita no Adobe After Effects que apareceu durante um período de crise. É feito de tecnologia super avançada e tem o poder de tomar decisões para todos, forçando-os a seguir o voto da maioria. Então, basicamente, esse deus é primo de Joseph Stalin ou algo assim. As pessoas pensaram que era um milagre e começaram a tomar grandes decisões, como proibir os jatos F-22, os caminhões MLRS, a guerra e as armas nucleares. Mas as coisas não correram como planeado e a sua nação está em apuros. A guerra anterior bagunçou tudo, destruindo cidades e bagunçando o meio ambiente. Não há comida suficiente e pessoas de todo mundo criaram gangues de idosos. O capitão a interrompe porque acha que ela está assustando demais a todos. Em vez disso, ele lhes diz para fazerem o melhor para se tornarem bons soldados e lhes promete recompensas como dinheiro e comida, que se você prestar atenção antes, eles não têm. Isso faz com que todos se sintam melhor e comecem a sorrir novamente. Ele os lembra de prestar atenção ao diretor e então apresenta o Major Schmurman, o diretor que não parece nem um pouco alemão. Schmerman sobe no palco e todos o saúdam. Mas em vez de fazer um discurso sério, ele começa a ler um conto de fadas. Isso surpreende a todos, e uma garota e dois caras da multidão começam a rir dele. Schmerman diz para eles ficarem quietos, mas eles continuam rindo ainda mais alto. De repente, o capitão se aproxima deles e cumprimenta a garota com um 9 na cabeça. Ele diz que Schmurman disse a eles para ficarem quietos ou ficarão tão quietos quanto a garota que estava rindo agora há pouco. Ele diz a todos que um bom soldado obedece aos comandos antes de mandar esses dois idiotas para o inferno. O pânico se espalha pela multidão enquanto as pessoas tentam correr para a porta, mas ela está trancada. Eles gritam por socorro, mas o capitão dispara sua arma para o alto, silenciando-os. Ele avisa que qualquer um que tentar fugir será tratado como um soldado russo normal em 1942. Quando ele está prestes a atirar neles, Liszt trava a barbatana, segurando um galho aleatório no pescoço de Schmurman. O capitão acha que Liszt está brincando, mas Liszt insiste que ele está falando sério, pressionando o manche como se fosse um canivete suíço ou algo assim. Schmerman diz a Liszt para falar sério e explica como quebrar o pescoço corretamente. Ele até demonstra com as mãos de Liszt, mostrando como fazer. Ele diz que mesmo alguém tão fraco quanto uma mulher comum pode matar com essa técnica se for bem feita. Liszt pergunta se Schmurman está falando sério sobre ele quebrar o pescoço. Schmurman responde que a melhor maneira de vencer a guerra é se ele não estiver mais vivo e promete que ninguém mais será prejudicado se Liszt tiver sucesso. Mas se ele hesitar, esses idiotas aleatórios provavelmente morrerão. Quero dizer, olhe para os rostos deles. Eles não foram feitos para isso. O diretor pede a Liszt que faça sua escolha. Liszt aperta o bastão com mais força, fazendo Schmurman sorrir, mas então Liszt se afasta, recusando-se a continuar com isso. O diretor questiona se Liszt realmente não quer matá-lo, alertando que, a menos que Liszt o faça, todos morrerão. Mas em vez disso, Liszt dá um passo à frente, insistindo que o diretor deveria matá-lo, tagarelando sobre moralidade e algumas bobagens para as quais ele provavelmente virará as costas de qualquer maneira. Schmurman se levanta e concorda em fazer o que Liszt deseja, emitindo uma aura sombria que assusta o público. No entanto, Liszt permanece sem medo e olha diretamente nos olhos de Schmurman, surpreendendo ao saber que Liszt não tem medo dele. Firendi intervém para acalmar a situação, sugerindo que façam uma pausa. De repente, as crianças baleadas se levantam e percebem que ainda estão vivas, pois foram atingidas apenas por balas de tinta. O capitão devolve sua arma e se apresenta como Capitão Allen, um de seus instrutores. Ele enfatiza a importância de obedecer às ordens na batalha para sobreviver, pois aqueles que entram em pânico, choram ou apenas riem e morrem primeiro. Firda anuncia alegremente o fim da cerimônia de abertura e dispensa todos. Schmurman conversa com o Capitão Alan em seu escritório, expressando interesse em Liszt, mas Allen acha o garoto samurai, Takakaze, mais intrigante. Schmurman explica que Liszt agiu quando Allen sacou sua arma, mas Takakaze agiu depois que Allen disparou seu primeiro tiro. Allen pergunta se isso faz de Liszt o líder, mas Schmurman diz que ainda não. Schmurman reconhece o potencial de Liszt e sugere torná-lo um candidato para ver até onde ele pode ir.
A primeira aula na escola começa com o diretor Schmurman assumindo a liderança. Ele começa apresentando as regras da escola, incluindo algo chamado Sistema Estelar, arrancando-o das estrelas estelares das famílias de espiões. Cada aluno recebe 2 estrelas e, se obtiver 10 estrelas, ingressa oficialmente no exército. Suas famílias então recebem barras de ouro, alimentos frescos, caixas marcadas como alimentos e algumas moedas de ouro dos Elder Scrolls IV Oblivion. No entanto, se a contagem de estrelas de um aluno cair a 0, ele será considerado inapto e expulso, e imediatamente enviado para um gulag próximo. Quando questionado sobre como podem ganhar mais estrelas, Schmurman explica que quem se sair bem em diferentes atividades receberá estrelas. Mas se quiserem ganhar estrelas rapidamente, terão que tirá-las uns dos outros, usando todos os meios necessários. Então, basicamente, é como Battle Royale mais família de espiões. No entanto, existem regras para o uso da violência para conquistar estrelas. Ambas as partes devem concordar em apostar as suas estrelas, e o vencedor recebe apenas o número de estrelas que foram apostadas, o que é chamado de Star Stake. Como todos recebem suas estrelas, chega a vez de Lich, mas Schmerman o surpreende ao dizer que não há estrelas para ele. Lich fica confuso e Schmerman explica que Lich está em um curso especial onde deve receber estrelas de outro aluno em até 3 dias se quiser permanecer matriculado. No final da aula, os amigos de Lich ficam preocupados com ele, mas ele garante que não se importa em roubar estrelas. Ele está lá apenas para tirar Takakaze da escola. Takakaze revela que sua avó enviou Lich, e Lich concorda, dizendo que não pode recusar o desejo dela desde que ela o acolheu. Ele sugere que eles vão para casa juntos, mas Takakaze recusa, afirmando que ele não se tornará um assassino como List e sua avó temem, e List nunca entenderá por que ele quer ser um soldado. Enquanto isso, Alan pergunta a Schmurman por que ele fez um curso especial, e Schmurman explica que queria testar como List lidaria com a situação e ver se ele conseguiria atender às expectativas deles. No terceiro dia, List ainda não conquistou nenhuma estrela, preocupando seus colegas. De repente, um deles chega com notícias alarmantes. Todos correm para o vestiário e encontram seus armários destruídos e suas estrelas desaparecidas, que eles mantiveram em segurança para evitar roubos. Ishinose rapidamente culpa Lich porque ele é um grande idiota e pode ser um ladrão também. Mas alguns estudantes insistem que ele não roubaria suas estrelas. Eles se perguntam quem poderia ser o responsável e ouvem um grito lá fora. Takakaze sai correndo e descobre Sonohara sendo arrastada pelos cabelos por um cara chamado Dom. Ela implora para que ele devolva suas estrelas e quando todos se reúnem, veem que Dom tem 10 estrelas. Takakaze pergunta se ele pegou as estrelas de Sonohara à força e Dom solta o cabelo dela, perguntando se elas deu a ele de boa vontade, enquanto parece absolutamente ridículo com essa pose de Eisho Monogatari. Temendo por sua segurança, Sonohara admite que sim. O grupo começa a acusar Dom, alegando que ele tem o poder de arrombar armários e roubar estrelas. Porém, Dom os desafia, perguntando se eles têm alguma prova ou se escreveram seus nomes nas estrelas, o que deixa o grupo sem palavras porque ele tem razão. Apesar de parecer um criminoso, Takakaze diz a Dom que já colecionou o suficiente, mas Dom insiste em levar suas estrelas também e exige que Takakaze as entregue. Uma das garotas acusa Dom de ser ganancioso, mas Takakaze pergunta por que ele deveria obedecer. Dom revela, embora pareça um personagem fracassado da Bethesda, que esse é o preço pela segurança de sua avó, e temendo por ela, Takakaze relutantemente entrega suas estrelas. As meninas perguntam por que Takakaze fez isso, e ele explica que sua avó pegou emprestado o dojo dos pais de Dom e que ela não teria para onde ir se eles a expulsassem. Depois de pegar as estrelas, Dom vai embora. A turma inteira decide compartilhar suas estrelas como se ela fosse uma mendiga ou algo assim. Uma garota oferece a Lich uma de suas estrelas, mas ele recusa, sugerindo que ela dê a alguém que realmente precisa. Ele não entende por que todos estão tão ansiosos para se tornarem soldados. Takakaze também rejeita conseguir uma estrela e decide encontrar uma maneira de consegui-la. Aos 5 anos, Takakaze ainda não ganhou uma estrela, o que o frustra profundamente. Lick tenta consolá-lo, dizendo que está tudo bem porque ele nunca quis que Takakaze se tornasse um soldado. Porém, Takakaze revela que sua avó já está sofrendo, perdendo peso e sacrificando sua própria ração para alimentá-los. Apesar de seus esforços para persuadi-la a comer, ela se recusa, deixando Takakaze determinado a se tornar um soldado para sustentá-los. Ele pode usar sua Glock 19 em sua avó se ela se recusar a comer. Às 6, os alunos que reuniram 10 estrelas foram instruídos a se reunirem no portão principal. Dom vai até lá acreditando que é o único, mas Lich bloqueia seu caminho, implorando para que ele devolva as estrelas de Takakaze. Dom reage violentamente, atingindo Lich e fazendo-o bater na parede e segue em direção ao portão. Doan chega ao portão, mas Schmurman insiste em contar suas estrelas antes de partir. Doan declara com orgulho que tem 12 estrelas, mas quando solicitado a mostrá-las, elas viram pó e se transformam em sapos, o que o deixou absolutamente pasmo. Lich retorna ao grupo com as verdadeiras estrelas na boca, revelando que as trocou.
Doan percebe isso e fica furioso, enquanto o resto da turma se alegra porque o plano de Doan falhou. Schmurman instrui Doan a retornar para sua aula, pois ele não se formará. Todos recebem suas estrelas de volta, e Lick agora tem duas, apenas com um truque rápido chamado realocação de ativos. Ele diz a Takakaze que decidiu ficar com ele na escola, mas não quer que ele se forme. Confuso, Takakaze descobre o plano de Lick. Enquanto estiverem na escola, suas famílias receberão rações extras de comida, permitindo-lhes se sustentar enquanto reconsideram suas aspirações como soldados. Alguns dias depois, Lick e seus colegas estão acampando na floresta. Lick espia as garotas e fica surpreso por elas permitirem, porque quando se tornarem soldados, não terão tanta liberdade. Ishinose tenta mostrar a Lich sua espingarda de cano duplo, mas ele não olha. List a cobre com sua jaqueta e passa por ela, confundindo a todos. List pergunta se eles realmente querem se tornar soldados, mesmo tendo que matar pessoas. Ishinose diz que se ela pudesse escolher não matar, ela o faria, mas eles não têm essa escolha. Schmurman se junta a eles e diz que eles deveriam ter como objetivo ser um exército que não mate no campo de batalha, como um médico ou um reconhecimento. Lich se pergunta se isso é possível, e o diretor diz que sim, se eles forem mais fortes que seus inimigos. Ele promete ajudá-los a se tornarem isso. Ishinose chora e o resto da turma fica feliz por poder ser um exército que não mata. Mais tarde, Schmurman vai para um laboratório secreto atrás de sua biblioteca. Lá, Firenda explica que eles não podem copiar a capacidade de voto, mas encontraram novos poderes no Alfin. Schmurman pergunta a Alan sobre a guerra. Alan diz que é inevitável e que todas as nações estão se preparando para isso. David acrescenta que Alfin deveria ter banido as guerras para sempre, em vez de apenas proibir as armas nucleares. Schmurman pergunta a David se ele sabe onde estão aqueles que sabem sobre Alfin. David diz que encontrou todos eles e pergunta se Schmurman quer que ele os tire quando chegar a hora. Schmurman concorda. David o lembra que ele está arriscando sua vida e que Schmurman deve cumprir sua promessa. Alan garante a David que sua informação genética está segura e que eles o reviverão assim que desenvolverem a tecnologia de clonagem. Schmurman pede a Firenda uma atualização sobre o projeto Aces. Ela diz que o experimento com ratos de laboratório foi bem sucedido, mas há um problema: tendências violentas. Um rato matou os outros com os dentes. Schmurman pergunta por quê, e Firenda diz que não se sabe, sugerindo que o cérebro do rato pode ser pequeno demais para controlá-lo. Ela propõe mudar para seres humanos, mas Schmurman proíbe especialmente o uso de crianças como antes. Ele pede que ela traga uma cédula para ele. Ela dá a ele, e ele se pergunta o que aconteceria se eles dessem ao rato sobrevivente. Apesar das objeções, ele faz isso de qualquer maneira. O rato descansa na bola e seus olhos brilham quando ele começa a fazer algumas ovelhas do tipo de VZ Super. Quase atinge Sherman, mas ele congela e recupera a cédula. Ele diz a Firenda que as crianças querem ser um exército que não mata, então ela deveria terminar a pesquisa porque as crianças vão precisar. A turma termina o treino matinal, totalmente exausta. O Capitão Allen os repreende por se esgotarem facilmente. Schmurman intervém, dizendo que é bom que eles estejam se esforçando. Como eles querem ser um exército que não mata, ele iniciará o treinamento. Ele lhes dará armas adequadas a cada um deles e os treinará com elas. Ele distribui armas medievais como espadas e machados. Lingirl pergunta por que eles não estão usando 15 anos. Schmurman explica que embora as armas modernas deem início à guerra, ela acabará por se transformar em combate corpo a corpo. Se forem mais fortes nas lutas corpo a corpo, podem vencer. Schmurman então volta ao laboratório para ver Firendel, expressando seu desejo de que eles não precisassem ir para a guerra. Ao contrário das guerras anteriores por recursos, esta visa controlar a superpopulação, que Schmurman vê como uma forma de se livrar dos seres humanos desperdiçadores. Ele insiste que eles devem proteger as crianças dessa guerra. Firenda menciona o projeto Ace e sugere passar para testes em humanos, mas Schmurman congela a sala como um aviso. Ele não vai deixá-la fazer experiências com seus filhos. Firenda concorda, mas sua expressão sugere que ela pode ter outros planos, o que é bom porque ela é gostosa. Notícias terríveis chegam quando eles recebem a notícia de que David foi morto. Schmurman informa a Alan que a parte mais angustiante é a mensagem final de David, que parece enigmática. Reproduzindo a transmissão para Alan, eles ouvem David mencionar que todos foram enganados. O grupo fica perplexo com o que David quis dizer com ser enganado. Firda sugere que isso pode significar que os detalhes do plano vazaram, então ela recomenda mudar o foco para o projeto Ice. Isso enfurece Schmurman, que acusa de querer usar as crianças para experimentos que poderiam prejudicá-las. Ele cerca Firenda no gelo, mas ela permanece imperturbável, revelando que os genes de Schmurman são a razão por trás das tendências violentas observadas nos ratos. Isso irrita Schmurman e insiste que eles devem passar para testes em humanos ou interromper o projeto. O teste de DNA revela um candidato com grandes chances de sucesso, e vou deixar vocês se perguntarem quem é esse candidato. No escritório de Sherman, ele abraça Lich, explicando-lhe a situação.
Lich concorda com isso, desde que garanta a segurança de todos e permita que eles se tornem um exército que não mata. Os integrantes da classe A estão preocupados com a cirurgia de Lich. Eles perguntam por que Lich é o único que corre tal risco. Takakaze diz a Firenda que eles não suportam ser um personagem forrageiro em mais um anime genérico com um adolescente de cabelo preto como protagonista. Porém, Firenda explica que a cirurgia é para a proteção deles. E como ainda não são soldados profissionais, precisam de alguém com habilidades especiais, e List é a combinação perfeita sem motivo algum. A turma fica triste ao ouvir isso, mas List sorri e diz que está disposto a aproveitar a oportunidade para proteger a todos, mesmo sendo o mais punível de todos. Na sala de operação, List e Schmurman são colocados em camas. O sangue de Schmurman é transfundido em List no início da operação. Takakaze e os outros esperam ansiosamente, esperando um resultado positivo. Enquanto isso, os alunos estão brincando do lado de fora quando avistam helicópteros brincando de Fortnite Song. Alan os nota e inicialmente pensa que são helicópteros da Força Conjunta, mas é muito cedo para um ataque. No entanto, ele se lembra das palavras de David sobre ser enganado e corre para inspecionar os helicópteros. Percebendo o perigo, Alan diz urgentemente a todos para evacuarem. Mas antes que consigam escapar, um dos helicópteros dispara um míssil contra a escola, destruindo-a e matando alguns alunos. Os soldados então entram na escola em busca do corpo principal. Algumas das garotas sobrevivem ao impacto, ordenam a seus homens, lembre-se, nenhum aluno, e todos fazem uma manobra no aeroporto Makarov. Enquanto o caos se desenrola, a operação continua sem problemas. Alan prepara sua arma para enfrentar os soldados. Sonohara, apesar de segurar uma arma, quase leva um tiro, mas Dom a salva nocauteando o soldado. Sonohara está com tanto medo que clama por Lick para salvá-la. Vendo que ela está congelada de medo, Dom a pega e pega a arma, atirando nos soldados que se aproximam e seguram as quedas de estresse de Sonohara. No momento em que os soldados estão prestes a acabar com Ishinose e as outras garotas, um saco de guiz é jogado, criando uma cortina de fumaça. Jael e Takikaze aproveitam a oportunidade para atacar os soldados e salvar as meninas. Os sobreviventes escondem-se numa sala de aula, confusos sobre a razão pela qual a guerra começou, quando Alten disse que não haveria guerra até março próximo. Alan não conseguiu dar-lhes uma resposta. De repente, ele recebe uma comunicação de Firende, que lhe informa que houve uma revolta. Ela explica que há 7 cédulas que podem votar no Alfen, enquanto outros países do mundo detêm um total de 4, mais da metade. Por outras palavras, o resto do mundo enganou-os e alterou a proibição para setembro sem o seu conhecimento. Embora Firnda esteja animada com a revelação, Alan questiona se ela está gostando, mas ela nega. Ela informa que há um problema. O fornecimento de energia foi cortado e, se não for restaurado, List morrerá porque as injeções genéticas não podem ser interrompidas manualmente. List está acima da capacidade e em breve seu corpo rejeitará o procedimento. Levando a parada cardíaca, alguém precisa ligar a energia reserva da escola para salvar Lit. Alan descobre que os soldados assumiram o controle da escola, então eles precisam detê-los e ao mesmo tempo restaurar a energia. Sabendo do perigo, Alan pede voluntários, ou seja, esses idiotas vão morrer. A turma inteira concorda em ir para salvar Lich. Todos eles avançam bravamente em vez de fazer Metal Gear Solid. Alan derruba um soldado com sua arma. Enquanto Takakaze acaba com o ataque do Stormtrooper, eles saem, mas mais soldados começam a atirar neles como se fosse o chamado da quinzena. Alan rapidamente os abate e declara que vai em frente. Eles chegam ao local de energia e Alan derruba 2 soldados para que eles possam avançar. De repente, um cara com RPG se cansou e atirou no prédio, ferindo Alan, mas ele expressa sua felicidade por não ter que ver as crianças morrerem. O sargento inimigo confronta Hina e Hinose, ameaçando prejudicá-los se não revelarem a localização do corpo principal. Apesar da ameaça, Hina permanece em silêncio, mantendo-se firme. O sargento se prepara para atirar nela, pois ela não fala. Embora no fundo ela espere que List venha em seu socorro, bolas de luz começam a subir do chão da escola. Enquanto isso, List está à beira da morte quando o monitor cardíaco marca 0. No entanto, a energia é restaurada. O monitor começa a emitir bips novamente. Licht acorda, percebendo seus cabelos brancos, e ouve Schmerman perguntando como ele está se sentindo. Ele pede a Fajanda que traga um item, mas ela o aconselha a descansar, pois a operação o colocou muito sob pressão. No entanto, Schmurman insiste em entregar o item pessoalmente a Licht, pedindo a Firende que se apresse, pois as crianças estão em perigo. Ela aperta alguns botões, revelando uma espada. Schmurman explica que funciona como uma cédula e amplifica o poder de Licht. Mas não funcionará até que Licht grave nele sua contagem, um juramento ao qual ele estará obrigado. O processo é simples. Licht deve pensar em um juramento, digamos, autenticar a contagem. Isso declarará o que deve ser contado, como um contador de mortes consecutivas, e a espada o reconhecerá como seu mestre. Fora da escola, ouve-se um barulho, mas para de repente. Os soldados se perguntam o que está acontecendo quando um clarão vermelho passa por trás deles. Batendo em uma parede é Licht.
O sargento ordena que os soldados matem Lich, mas as balas param quando o alcançam. Lembrando-se das palavras de Schmurman sobre receber força absoluta, Lich percebe que ele é Neo e o surfista prateado combinados. Tudo ao seu redor congela e Schmurman o aconselhou a andar devagar até se acostumar. Lich afasta as balas sem esforço e então percebe o estado do amigo, irritando-o. Ele começa a atacar os helicópteros inimigos, que ainda estão girando por algum motivo. Os soldados ficam sem balas e o sargento, frustrado, pergunta por que Lich não os mata. Puxando sua adaga, ele enfrenta Lich, que rebate, afirmando que eles são um exército mercante de socos e chutes. Lich domina o sargento, nocauteando-o com o punho da espada, garantindo a vitória. Lich resolve erradicar a guerra e a matança. Ele sabe que não será fácil, mas juntos superarão as dificuldades. Ishinose assume a liderança quando as meninas de repente se apaixonam pelo louco Riz de Lich, incluindo os meninos também. Estão todos rindo juntos quando o sargento e seus homens aparecem, rindo de seus ideais. Eles revelam seus corpos amarrados com explosivos, com a intenção de explodir todos eles. Mas antes que o sargento possa pressionar o detonador, List passa por ele, arrancando e quebrando, insiste que o mundo é cruel e que a sobrevivência significa que ou eles morrem ou que List e seus amigos morrem. Ele inicia a contagem regressiva, dizendo que matar é a forma como eles protegem suas famílias. List implora que ele pare, mas o sargento argumenta que tal morte é honrosa e benéfica para suas famílias. Com a contagem regressiva chegando a 5, Lich relembra a promessa de não ser um exército que mata. Quase chegando a 1, Takakaze grita para Lich se afastar enquanto ele avança em direção ao sargento, pronto para acabar com eles. Mas Lich rapidamente arranca a espada das mãos de Takakaze e decapita o sargento e seus homens com um único golpe, chocando seus amigos com seu ult. Antes de morrer, o sargento admite que tocou Lich como um violino, porque a bomba nuclear também é uma mentira, mas elogia Lich por sua bravura, aconselhando-o a fazer o melhor para sobreviver à guerra. Seus amigos estão preocupados com ele, mas ele age como o bobo de sempre, dizendo que é nojento ele ter sujado de sangue e sai correndo para lavá-lo. Lich começou a vomitar, incapaz de acreditar que havia matado pessoas. Ele percebeu que Doan estava certo, a guerra não terminaria a menos que matassem o inimigo. Ele percebe que quebrou a promessa, mas finalmente concluiu que está tudo bem, desde que seja ele quem está matando. Os outros ainda estão bem. Ele toma sua decisão e autentica sua contagem, comprometendo-se a matar os inimigos de todos. Lich retorna ao grupo, triste, mas promete que acabarão com a guerra rapidamente, o que todos concordam. Eles celebram a paz, mas Lich decide naquele momento que não os deixará matar ninguém, e sua classe será um exército que não mata. Exceto ele, porque ele adora matar agora. Ele não vai deixá-lo sentir o que ele fez quando matou pela primeira vez. Naquele dia, a guerra eclodiu em todo o mundo, uma guerra destinada a diminuir a população global até que esta igualasse a sua produção alimentar. Lich foi para a guerra e voltou em segurança, mas seus colegas notaram sua mudança de humor. Ele matou 337 pessoas naquele dia, desbloqueando a habilidade do míssil predador várias vezes. Enquanto se lavava no chuveiro, ele ainda estava enojado com o que havia se tornado, mas então uma jovem chamada Nana se aproximou dele, perguntando se ele estava bem. Ele olhou para ela, mas depois sorriu. Lich se tornou o segundo craque nascido depois de muitos anos, brincando com a menina e cuidando dela como um irmão mais velho. No entanto, ele começou a mudar cada vez mais a cada dia devido à superexposição aos genes de Shermerman. Ele começou a desenvolver cicatrizes incuráveis por todo o corpo e mente, com os impulsos assassinos de Shermerman assumindo mais controle enquanto ele matava. Quando ele matou 10.000 pessoas, ele havia perdido a capacidade de atacar. Mesmo quando as meninas tentaram animá-lo, ele perdeu seu riz, simplesmente ordenando que não matassem ninguém e indo embora. As meninas perceberam que List não era mais ele mesmo, o que as deixou tristes. Ishinose insistiu que eles não desistiriam de trazer de volta seu alegre List. Firna conseguiu entrar em sua cabeça, convencendo-o de que se ele não matasse, outros teriam que começar a matar. Desde então, ele pegou uma máscara que usava sempre e nunca tirava na frente dos outros. A turma marchou até o escritório de Sherman com Takikaze liderando o caminho. Ele declara que não podem deixar List matar sozinho porque eles são uma equipe, e gostariam de ter uma habilidade de sequência de mortes para Sherman perguntar se eles realmente querem se submeter às operações que List está passando, o que todos confirmam, não querendo mais que List fique distante. Schmurman concorda, ao que Alan se opõe. Schmurman sugere antecipar o cronograma, já que o plano era operar em todos eles. 4 sujeitos compatíveis adicionais são encontrados e transformados em Ases: Takakaze, Don, Sonohara e Capitão Allen. Eles esperam que isso impeça Lich de cometer todas as mortes. No entanto, quando Takakaze e Sonohara tentam seguir Lich para sua próxima missão, ele ordena que eles não venham, ameaçando Takakaze de que o matará se ele desobedecer. Eles não podem acreditar que Lich ficou tão frio, sem saber que Lich está sofrendo no campo de batalha, mas você não pode levá-lo a sério por causa daquela máscara boba que ele escolheu.
Firenda diz a Alan e Schmurman que é hora de partir para a ofensiva e mirar nas outras votações. Ela avisa que eles serão exterminados se continuarem na defensiva. Alan se opõe a isso. Mas Schmurman está pronto para iniciar o segundo plano chamado Ausha. Firenda explica que eles podem ganhar um poder insondável obtendo todas as 7 cédulas originais e conseguindo uma votação unânime. Com este poder, eles podem criar a sua utopia, Ausha, antes que seja tarde demais. Schmurman concorda, afirmando que não há esperança de salvar o mundo, mas eles podem salvar as crianças. Ele reconhece que Lich não o perdoará por isso, mas está pronto para assumir toda a culpa. Enquanto isso, Lich começa a enlouquecer, brandindo sua espada contra seus colegas e gritando para matar os inimigos. Takakaze e Genji tentam segurá-lo, mas ele é muito forte jogando-os para longe. Sonohara tenta falar com ele, mas Takakaze diz para ela se afastar. Liquid continua enlouquecido, eventualmente cortando o braço de Sonohara. Apesar disso, os membros da classe A ainda seguem suas ordens e ficam fora da batalha, tristes ao perceber que a única conexão restante de Lick com eles é seu desejo de impedi-los de matar alguém. Se ele perder esse desejo, eles temem que ele nunca mais volte para eles. 2 anos depois, com a guerra finalmente acabada, Nana está em êxtase. Ela grava um vídeo expressando sua alegria por não precisar mais usar seus poderes para prever posições inimigas. Ela até confessa seus sentimentos por List, mencionando uma centelha que sentiu quando se conheceram. Ela planeja fazer do vídeo sua carta de amor para ele. No entanto, Lich está dormindo há 3 meses desde o fim da guerra. Ela resolve treinar e se tornar mais feminina para ele até que ele acorde, alheio aos acontecimentos ocorridos no dia do fim da guerra. Acontece que Schmurman e os outros coletaram todas as 7 Dragon Balls originais, ou algo assim, e aprovaram uma resolução por voto unânime para deixar o mundo para trás e criar sua utopia, Ausha. Usando todo o poder insondável, eles criaram um continente acima do solo. Depois, com outra votação unânime, saquearam todos os recursos a partir de baixo para evitar ataques a partir do solo. A população de Ausha foi criada a partir de embriões de pessoas de diferentes nações e raças. No entanto, a nova população foi mantida inconsciente da antiga civilização e da verdadeira natureza de Ufin. Ausha era governada pelo poder absoluto e adequado. Com a conta imposta à população, Ausha prosperou enquanto o abismo, o mundo deixado para trás, lutava com os recursos limitados arrancados por Ufin. Takakaze se opôs a isso, então ele fez uma das votações, declarando que a classe A era contra e estava pronta para se rebelar. Ele fugiu com isso. Mas Firenda impediu Alan de persegui-lo, insistindo que Lich deveria cuidar disso. Em seu confronto final, Lich acabou matando Takakaze, chocando a classe A. Quando Takakaze caiu no chão, ele relembrou momentos de sua juventude com Lich. A máscara de Lich finalmente saiu enquanto ele chorava, percebendo o que havia feito. Fiando o confortou, mas Equinosa estendeu a mão para lhe dar uma chance de voltar. No entanto, Lich culpou-se e nunca mais voltou. Desde aquele dia, seu coração parou de bater. 20 anos após a Guerra do Desperdício, Lich finalmente acordou, com aparência inalterada, mas suportando o peso dos anos que perdeu. Ele nunca mais sorriu, desesperado para descobrir o que aconteceu com o resto da Turma A. Ele descobriu que eles haviam ficado na escola para salvar o maior número possível de órfãos de guerra. Apesar dos seus esforços, a comida era escassa devido à terra árida, e tudo o que produziam era frequentemente levado embora por Ausha. Para garantir que as crianças pudessem comer, os membros da classe A se sacrificaram. Naquele dia, List e Nana conseguiram escapar dos militares. Mas mesmo 50 anos depois, ele se recusou a remover a máscara. Sua recusa persistiu por 100 anos, deixando Nana esperançosa de que um dia ele voltaria ao que era e removeria a máscara. Ela jurou pedir-lhe em casamento quando esse dia chegasse, mesmo sabendo que já estaria velha. Ela esperou 200 anos por ele. No entanto, depois de 300 anos, List ainda não havia removido a máscara. Consumido pelo arrependimento, Ausha prosperou roubando daqueles que ficaram no abismo. Lich, após 3 séculos de contemplação, decidiu derrubar Ausha. Ele planejou lutar sozinho contra toda a organização militar, movido por seu senso de responsabilidade e remorso. Enquanto isso, uma jovem chamada Hina observa com os olhos arregalados enquanto sua mãe é puxada para um buraco escuro. Mas antes de desaparecer, sua mãe lhe entrega uma cédula especial e diz para ela encontrar o as lendário. Não importa o que aconteça, com o coração pesado, Hina enterra sua mãe e começa sua jornada, sentindo-se solitária desde que era jovem e pensando que poderia estar sempre sozinha. Depois de uma longa viagem, Hina chega a uma cidade movimentada e decide fazer uma pausa em um resort. Lá ela conhece algumas garotas que ficam maravilhadas por ela ter viajado tão longe. Quando Hina menciona que está procurando alguém importante, o lendário Ace, as meninas ficam surpresas porque pensaram que era apenas um conto de fadas. De repente, uma boneca estranha vem em direção a eles na água, e List aparece, assustando as meninas, exceto Hina, que permanece parada. List rapidamente pede dinheiro a ela, mas ela fica com muito medo e foge. Lembre-se, List é uma fã de Gunner Drake de 300 anos e corre atrás dela, ainda pedindo dinheiro e comida.
Mas felizmente ele foi derrubado em uma árvore por Nana, que agora é uma mulher. Ela dá comida a Hina e a protege de Lich. Curiosa, Nana pergunta a Hina seu nome e de onde ela é. Hina explica que ela é de um lugar pequeno nas montanhas, só ela e sua mãe. Ela conta a Nana como sua mãe foi subitamente puxada para o chão um dia. Nana diz que foi o abismo, mas Hina não sabe o que é. Nana então aponta que todas as pessoas no mundo têm um número e são governadas por esses números. Ela explica como seu número 77 representa quantas vezes os clientes disseram delicioso para ela. Hina percebe que tem o número 2, 440 e um nas coxas, mas Lich, sendo um pervertido, tenta ver sua calcinha. Nana o manda voar, e outras garotas na rua também o expulsam, pois ele é conhecido por ser um pervertido que espia por baixo da calcinha das garotas. Nana continua explicando que é crucial continuar aumentando sua contagem, porque se cair para zero, ela será enviada para o abismo, e isso significa destruição instantânea. Nana percebe o rosto triste de Hina e pede desculpas por falar sobre coisas assustadoras, mas Hina garante que está tudo bem. Então, Nana acrescenta outra coisa. Pessoas com números maiores devem ser obedecidas. Ela então pergunta a Hina o que ela está contando, e Hina diz que está contando seus passos, o que choca Nana porque os passos são contados a cada 100 quilômetros, o que significa que Hina caminhou mais de 40 mil quilômetros. Hina explica que está viajando há 5 anos para encontrar o As lendário, assim como sua mãe queria. Este As lendário tem uma estrela branca e fez coisas incríveis. Hina pergunta a Nana se ela conhece esse As, mas Nana diz que é apenas uma lenda. No entanto, Hina insiste que ouviu dizer que essa pessoa está na cidade. Hina é abordada pelos militares e o sargento afirma ser quem ela procura. Ao ver a estrela branca em seu rosto, ela fica tão feliz que chora, dizendo que está viajando há tanto tempo para encontrá-lo. O sargento pede que ela o siga para que possam conversar mais na casa dele. Nana tenta interferir, mas o sargento avisa que é assunto militar. Hina sai com eles, acenando um adeus e agradecendo a Nana e Lich pela gentileza. Hina se vê em apuros enquanto o sargento tenta flertar com ela. Ela rapidamente muda de assunto, mostrando-lhe a cédula. Os soldados imediatamente assumem uma postura séria, o que confunde Hina. O sargento pergunta se ela é eleitora, mas ela não tem ideia do que isso significa. Então, ele desembainha a espada e exige que ela a entregue. Hina explica que é o impulso de sua mãe. O sargento corta o sofá para mostrar que está falando sério. Ele está prestes a atacá-la, mas ela o impede, dizendo que a contagem dela é maior que a dele, então ele tem que obedecer às ordens dela. O sargento aceita, mas diz a ela para apostar suas estrelas, e eles deveriam apostar em estrelas, caso contrário ele não tem obrigação de obedecê-la. Hina concorda, sem saber o que isso significa. À medida que se torna oficial, mãos começam a sair do chão, e o sargento diminui a distância, dando-lhe um soco, explicando que o Star Stake é uma batalha oficial onde apostam a sua contagem. Então ele a joga pela janela, seguindo-a para fora, dizendo que a estaca estelar é um privilégio dado aos soldados. Ele começa a estrangulá-la e ela implora que ele pare. Ele diz que isso significa que ela está aceitando a derrota. As mãos do chão aparecem e pegam todas as estrelas dela, deixando apenas uma, e depois somam as estrelas do sargento. Ele pede que ela entregue a cédula, ou ela preferiria outra aposta estelar. Ela pergunta por que ele está fazendo tudo isso quando o As deveria ser um herói da Guerra Perdida. É quando ele revela que as estrelas brancas em seu rosto eram falsas e acrescenta que o As que ela procura provavelmente está morto desde que a guerra ocorreu, 300 anos atrás. Ele chama ela e sua mãe de tolas por acreditarem em tal conto de fadas, dizendo que ela desperdiçou seus anos procurando por alguém que não existe, o que deixa Hina triste por ele tê-la enganado e sua mãe estar errada. Ele continua pressionando-a para votar quando Lich chega para salvá-la, dizendo que apostará em seu nome. Mas ele ri, vendo que Lich tem 999 negativo, chamando-o de o mais baixo dos pontos baixos, e que Lich não pode derrotá-lo. Ele enfia sua espada em Lich e o faz voar para um banco. Kina corre para ver como ele está, mas o sargento a empurra para o lado e começa a atacar List, rindo dele. Mas seus homens mandam ele parar, pois embora a contagem de List seja negativa, ele não foi mandado para o abismo e List está cancelando todos os seus ataques, o que faz o sargento parar. Percebendo que é verdade, ele pede a List que se identifique, prestes a cortá-lo, mas List se esquiva e aparece atrás de Hina. Ele diz a ela para parar de procurar os Ases, pois eles não são heróis, mas assassinos, e ela deveria simplesmente voltar e viver uma vida normal. Sua máscara se estilhaça com um golpe do sargento, revelando seu rosto, e sua espada mostra que sua contagem verdadeira era 5.700 e tinha uma estrela branca. Ele a puxa para perto e Hina começa a chorar porque este é o As lendário que ela está procurando. Lich diz a Hina para fechar bem os olhos, e ela faz exatamente isso. De repente o soldado ataca ele. Lich salta para fora do caminho super rápido e o chão instala sob seus pés, fazendo o soldado voar. Ele começa a girar como um raio, quebrando o chão e os edifícios a cada salto. O sargento não consegue acompanhar. Finalmente, Lich se esgueira por trás dele e pisa no chão, e a força faz o sargento bater contra uma parede.
Cada vez que Lich pisa, é como se uma onda atingisse o sargento. Ele exige que o sargento devolva a contagem que tirou de Hina e pede desculpas a ela também. Ele bate no sargento com a espada, mas o sargento não desiste. Ele continua atacando, mas Lich se esquiva. Lich o manda voando para o alto e desfere vários golpes chamativos. É por isso que o chamam de As dos Golpes Rápidos. E só porque ele tem uma contagem negativa não significa que seja fraco. É que ele foi rejeitado por garotas várias vezes. Ele pula alto, dizendo a Hina que devolverá suas estrelas também. Ao pular, ele desfere o golpe final no sargento, que desiste. As mãos tiram 759 contagens do sargento, deixando apenas uma, e entregam para Hina, fazendo-a contar 760. Lich diz que está bem, e ela começa a chorar de alegria. Então Lich arranca a cédula dela, dizendo que poderia ganhar dinheiro vendendo-a. Hina está confusa, e Lich diz que está em vantagem porque tem mais contagem, mas se ela não gostar, pode apostar suas estrelas. Hina chora de novo, dizendo que sua mãe lhe disse para encontrar o As. Lich dá a ela uma boneca para votação e diz que ele não é o craque que ela procura antes de ir embora. Ela retorna para encontrar Nana, explicando como Lich votou. Nana examina a boneca que Lich deixou e a devolve para Hina, dizendo-lhe para segurá-la, dizendo que em breve saberá o que fazer com ela. Hina olha confusa para a boneca, mas ela de repente explode em flores, revelando sua cédula. Lich nunca aceitou, mas Nana acrescenta que realizar uma votação é um crime grave contra as leis alcianas, assustando Hina. Numa pequena cidade no meio do nada, dois oficiais militares, Lin e Pil, estão ajudando os habitantes da cidade. Lin está fazendo a maior parte do trabalho à medida que sua contagem aumenta com base nas pessoas que ela ajuda. Pil diz a ela que apesar de tudo isso ela não será promovida, mas Lin não se importa, desde que possa ajudar as pessoas. Ela diz que não se desviará de sua missão de capturar nenhum criminoso se vir algum. É quando Pil mostra a ela um pôster de procurado de Lich que o QG enviou, revelando que ele é um as lendário que usa uma máscara. Mas Lin não quer acreditar que ases lendários ainda estejam vivos, e é estranho que alguém ande por aí usando uma máscara. No entanto, ela está errada. Ao verem alguém fantasiado de pudim usando uma máscara, Lin se aproxima dele, tentando tirá-la, dizendo que a descrição corresponde ao pôster. Mas a pessoa defende que as máscaras são diferentes. Lin percebe que é verdade e o deixa ir, pedindo desculpas. Mais tarde, Lich revela a Lin e aos habitantes da cidade que é ele quem está por trás da máscara, e eles começam a persegui-lo. Mas de repente, Lich para e Lin pensa que é sua chance de pegá-lo. No entanto, ele grita para ela parar e a empurra no momento em que uma ponta de ferro emerge do chão onde ele estava, empalando-o. Isso salva Lin de se machucar. Atrás de Lich estão alguns soldados, e Pil corre para cumprimentar seu líder, o Tenente Jael. Ele o apresenta a Lin, mas depois interrompe a prisão. Ele ataca Lich com esferas de ferro emergindo do solo. Lich tenta evitá-lo subindo um morro, mas os ferros também brotam do morro. Então Lich desvia sua rota e desfere seus ataques de flash, saltando tão rápido que eles não conseguem vê-lo. Ele tenta escapar, mas Jael o intercepta no ar, disparando um enorme ferro que o empurra de volta ao chão. Lich percebe que a prisão não está em 900. A prisão prende Lich e a si mesmo dentro de uma cerca construída em ferro, revelando que ele esconde seu verdadeiro número porque não quer ser promovido e ficar atrás de uma mesa. Ele quer continuar lutando e punindo o mal. Ele revela que sua contagem verdadeira é 12.500. Jael atira um grande ferro em direção a Lich, que tenta bloqueá-lo com sua espada, mas o ferro continua vindo. Jael mira outro pela lateral, acertando Lich e fazendo-o voar. Lin e os outros começam a se preocupar. Mas Lich começa a pular ainda mais rápido do que antes, tentando surpreender o ataque de Jael. Mas Jael prevê isso e sai do caminho, então ele usa uma barra de ferro que aparece bem onde Lich está, fazendo sua espada voar para o alto. Agora é uma briga. Eles trocam golpes, mas nenhum acerta o outro. Jael pega o braço de Lich, vira-o e o chuta para longe. A espada de Lich finalmente cai do ar, e Jael a pega, jogando-a de volta para Liquid, dizendo que seus famosos golpes luminosos são muito lentos de qualquer maneira. Liquid não aceitará isso. Ele salta alto, e os soldados imploram a prisão para recuar, dizendo que se os relatos forem verdadeiros, a prisão não pode impedir o ataque de Lich em alta altitude. Mas a prisão não foi movida. Ele verifica se Lich está voando ou pulando apontando lâminas de ferro para ele. Lich os desvia e Jael conclui que Lich está apenas pulando e não consegue se esquivar no ar. Então ele começa a atirar muitas barras de ferro em Lich, que faz o possível para evitá-las. A prisão diz a Lich que sua contagem é baseada em suas convicções, e os ferros que ele cria são baseados nessas convicções. Por isso ele consegue derrubar qualquer criminoso e é conhecido como Vontade de Ferro, prisão de ferro. Lich, incapaz de evitar a barra de ferro, cai direto em uma enorme barra de ferro e atira do chão, derrubando e permitindo que a prisão o capture em uma prisão de ferro. Ele desfaz a cerca de ferro e Lich aceita a derrota. Mas a prisão não acabou. Ele cria um chicote de ferro para atingir Lich. Mas, para surpresa deles, Lin salta na frente bloqueando o ataque. Ela fala com Jael, pedindo para ele ir com calma.
Mas ele a repreende, dizendo que esse é o motivo pelo qual ela ainda está abaixo, porque não tem determinação para ser oficial militar. Ele diz a ela para parar de perder tempo com tarefas triviais e se concentrar em seus deveres militares. Os moradores da cidade tentam defendê-la, mas ela diz para não se preocuparem, concordando com a prisão e dizendo que vai pedir desculpas. Mas Lich diz a ela para não fazer isso. Ele se liberta do ferro e revela que não cortou o ferro de Jael, não porque não pudesse, mas porque não queria danificar a cidade. Jael diz que isso significa que Lich estava escondendo seus verdadeiros poderes. Ele se arma com braços de ferro e ataca Lich, que bloqueia o ataque com sua espada. O choque deles libera uma energia enorme, fazendo com que o chão se quebre e Lin comece a cair da beira do penhasco. A prisão imediatamente para de atacar Lich e vai salvar Lin, mas Lich é mais rápido, então ele vai atrás dela. Lin abre os olhos para ver Lich segurando-a, mas ele estraga o momento dizendo que ela está pesada, o que a irrita. Ela tenta dar um soco nele, mas ele corre. Então ele a joga na prisão, que ainda estava pulando. Lich dá adeus à prisão, mas a prisão não o deixa ir. É inútil lutar enquanto cai, então a prisão decide retornar criando degraus de ferro no penhasco para subir de volta. Ele deixa Lin cair, que grita com ele por chamá-la de pesada. Ele se lembra das palavras de Leek sobre a cidade ser pacífica, porque Lin está lá, então ele decide ajudá-la no projeto. Ele constrói um parque para as crianças com seu ferro e diz que ela tem 3 dias para enchê-lo de gesso, pois seu ferro não dura quando ele está longe. Ele acrescenta ainda que ela virá com ele na próxima missão, o que a deixa feliz. Lich está andando pelo mercado com Rina quando é abordado por Lin, que o repreende por fazê-la procurá-lo. Ela agradece por salvar sua vida, mas depois o algema para prendê-lo, já que ele é um criminoso. A conversa termina quando Geo se junta para lutar contra Lich. Ele cria ferro do chão, assustando as pessoas, depois se arma com seu ferro e eles começam a lutar. Ele diz a Lich para não se conter e revelar seus verdadeiros poderes. Lich recua e está prestes a dar um soco nele, mas então Nana chama a atenção deles, dizendo que a briga deles bagunçou a cidade. Ela ordena que eles limpem e os dois guardam as armas. Jael acorda no meio da praça e a encontra vazia. Nana os fez festejar e beber até ficarem bêbados. Ele acorda Lin e Peel, dizendo que eles precisam ir atrás deles. Enquanto isso, Lich e seu grupo vão para Endesis, enquanto Jael e seu grupo correm para Linden pensando que Lich está lá, mas eles se deparam com um soldado enfraquecido que desmaiou na estrada. Eles chegam a Linden e veem que ela foi destruída. Peel chama a atenção de Gale para o lago, e eles chegam lá apenas para ver que o lago agora é um abismo escuro e rodopiante, do qual eles nem conseguem ver o fundo. Eles não têm certeza sobre o abismo quando avistam um soldado ferido. A prisão pergunta o que aconteceu, e o soldado diz que um demônio veio do abismo. Ele disse que era um dia tranquilo, mas o chão começou a tremer, e quando ele olhou, viu que o lago havia sido substituído pelo grande buraco negro. Então o demônio apareceu, mas o soldado ficou chocado demais para explicar como era. A prisão o força a falar, e ele diz que o demônio veio, e seus arcos e espadas não tiveram efeito contra ele. Antes que eles percebessem, todos os lugares foram destruídos e pessoas foram mortas pelas chamas que ele expeliu. A prisão diz que deve ser um eleitor com poderes de fogo, mas o soldado grita que não era humano, mas sim um demônio, e estava voando. Então os soldados finalmente desmaiam de choque. Eles levam o soldado para ser tratado em uma cidade próxima, mas a prisão fica confusa, pois não há como um militar ou um eleitor poder voar. Voar e estudar para voar são até proibidos. Para saber o que era esse demônio, ele decide ir procurar Lich. Ele se depara com Lich e seu grupo que estavam na cidade vizinha. Jael imediatamente o ataca e Lich dá um passo na frente para proteger Rina, mas o ferro para no ar. A prisão explica o que aconteceu na cidade anterior com o demônio do abismo, mas Lich não sabe o que é. A prisão diz que sabe que Lich não é o demônio, mas tem certeza de que Lich sabe de alguma coisa e quer arrancar essa informação dele. Nana diz para eles se acalmarem, pois estão arruinando o negócio dela, então os dois guardam as armas. Jael se senta e Nana lhe dá vinho para beber, mas ele acha que ela quer embebedá-lo novamente. Ela diz que é apenas uma bebida amigável. Jael senta e bebe, e Lich serve mais para ele, que ele continua bebendo. Acaba virando uma briga para ver quem bebe mais, e os dois bebem até desmaiar. Nana alimenta Gale um pouco mais, mas a diversão termina quando o chão começa a tremer. As pessoas correm para contar que o buraco negro apareceu na cidade. Eles vão até a área onde está o buraco e ouvem um som vindo dele. O soldado ferido chega, dizendo que é o mesmo som que ouviram antes do aparecimento do demônio do abismo. Ele fica com medo, dizendo que o demônio vai acabar com a cidade e matar as pessoas. As pessoas começam a entrar em pânico, mas a cadeia manda que se acalmem, ordenando aos soldados que evacuem os civis, enquanto os que têm escudos devem cercar o buraco e os que têm arcos devem se preparar para atacar. List ouve o som e imediatamente diz à prisão para ordenar que todos se afastem do buraco. Jao agarra sua capa, dizendo que List sabia o que era afinal o demônio do abismo. Mas List está chocado com o que o demônio é, já que ele deveria ter sido destruído na guerra.
Pio diz à prisão que o demônio está saindo, e todos ficam em choque quando o demônio emerge do buraco. Lich não consegue acreditar que ainda existe, apesar de ter sido destruído do céu na guerra. O demônio acaba sendo um helicóptero, apontando sua arma e atirando neles. A prisão rapidamente cria uma parede de ferro para bloquear os ataques. O helicóptero voa e volta para disparar um míssil, que Jel também bloqueia, mas destrói metade da parede. List ordena imediatamente aos soldados que evacuem as pessoas e fiquem longe do helicóptero enquanto ele tenta derrubá-lo. A prisão o confronta para explicar, mas List diz que eles deveriam priorizar salvar as pessoas, revelando as estrelas em seu colarinho, chocando Jael e os outros ao saberem que List é um coronel. Jael fica chocado ao saber que List pode realmente ser o as lendário. List tenta derrubar o helicóptero, evitando as balas e tentando chamar sua atenção. As pessoas começam a evacuar, correndo para salvar suas vidas. Uma criança fica na estrada e Hina tenta ajudá-la. Mas o helicóptero aponta um míssil para ela. Felizmente, Lix intervém e corta o míssil, explodindo-o no ar. Ele vai atrás do helicóptero e todos confiam nele, rezando para que ele consiga. Mas então muitas mãos negras emergem do chão, o que os militares chamam de Alfin, jogando-o contra um prédio. Tudo vai atrás do helicóptero, mas é alto demais para ele alcançar. Lick tenta ir atrás, mas Alfin o impede. List continua tentando e Hina pergunta por quê. Pio diz que Alfin ataca qualquer coisa que esteja em mãos. A figura aparece atrás de List, apontando uma arma para sua cabeça, chamando-o de comandante. Licht se vira para ver que é Sonohara. Gel pergunta quem ela é, mas ele leva um tiro de Sonohara no peito e cai no chão. Licht vai ver como ele está. Lin pergunta por que ela fez isso, e Sonohara se apresenta como um dos ases lendários, o as da perseguição. Ela anuncia que todos esquecem o que viram e não mencionam. Mas como isso é algo impossível, ela dispara contra as pessoas, matando civis e soldados. Licht vai impedi-la, mas ela o abraça por trás dizendo que sente falta dele. Ele se vira para ela implorando para que ela pare. Ela o abraça, dizendo que obedeceu sua ordem de matar pessoas e continua atirando nas pessoas. Ela diz que mudou por causa dele, e Lick tenta se libertar de suas mãos. Ela o liberta e ele pula. Ela voa mais alto, dizendo assim como ele. Ela matará as pessoas com calma e rapidez, e Lich deveria elogiá-la no final. Ela começa a chover balas nas pessoas. Lich vai impedi-la, mas ela atira nele. Ele bloqueia a bala, mas eles o seguem de qualquer maneira. Ela diz a ele para não esquecer que seu poder é que seus tiros sigam o alvo. Não importa onde ele corra ou se esconda. As balas atrás de List mudam de trajetória para sua frente e o atingem, fazendo-o cair no chão. Hina corre até ele, mas é mantida refém por outro soldado apontando uma arma para sua cabeça. Mais soldados de Sonohara colocaram o restante como reféns. Kel tenta salvar Lin, mas leva um soco e todos ficam subjugados. Sonohara diz isso a Licht para salvá-los. Ele só precisa voltar a ser como era. Mas Licht implora que ela pare, pois não quer matá-la. Ela diz que deseja que ele a mate, mas ele não o faz porque é apenas Rohito, o veterano de bom coração. Então eles o prendem e na frente dele, um dos soldados aponta uma arma para a cabeça de uma criança. Ela diz a ele para se tornar o as do Flashing Strike, ou então a criança morrerá. E ela tem certeza de que ele pode sentir o desejo ardente de matar alimentando-o. Licht garante à criança que o salvará, mas o menino começa a chorar por seu dinheiro. Sonohara diz a ele para não fazer promessas que não possa cumprir. Ela sai e ordena ao soldado que mate a criança. Ouve-se um tiro, mas Sonohara se vira e vê metade de seus homens mortos, lambidos. Os homens estavam sendo exterminados em grande velocidade. Liquid pega sua espada mesmo quando Nana diz para ele parar. Ele diz a ela para ficar quieta. Ele diz a todos eles que todos se perguntavam quem ele era. Ele usa sua máscara e diz que é o saqueador. Limpando a arma de Hina, ele diz que seu objetivo é tirar tudo de Elsha. Ele agora enfrenta Sanawara, que está tão feliz por ter voltado ao que era e agora pode matá-la. Ele diz a ela para não esquecer as regras quando dois ases brigam. Ela concorda, dizendo que apostará todas as suas estrelas, o que ele também aceita, e Alfing parece oficializar a aposta das estrelas. Eles começam a lutar, List evitando as balas e Sonohara atirando. Os demais ficam chocados, e Nana diz que esta é a luta entre dois ases lendários, que só termina até que um deles morra. Lin diz que List ficará bem, mas Hina diz que não tem certeza, pois a contagem de Sonohara é 32.000, enquanto a de List é 5.700. List está desviando as balas, mas uma bala finalmente o atinge, jogando-o contra a parede. Mas Pio diz que não é possível, e entre a luta de List e JL, List se manteve firme apesar de JL ter uma contagem maior. E a única possibilidade é que List esteja escondendo seus verdadeiros poderes. List se levanta e grita enquanto libera uma aura vermelha no céu, e sua contagem começa a aumentar, o que os outros não acreditavam ser possível. Mas Nana diz que não, já que List é um as. Quando para, a contagem de List subiu para 57.000 e Nana está assustada. Sonohara está feliz com isso e diz que List pode finalmente matá-la, pois pode preservar dele a intenção de matar. Mas quando ela pisca, ela não o vê no chão. Ela fica assustada, olhando em volta para ver de onde ele virá.
Ele aparece atrás dela e ela atira nele, mas ele pula para longe. Ela diz a ele que é impossível porque sua bala o seguirá. Mas ela fica chocada ao ver sua bala caindo no chão cortada ao meio. Lipt aparece atrás dela, oprimindo-a ao acertá-la de todas as direções, não deixando-a reagir. Nana diz a eles para se afastarem de Lich, pois ele não é mais Lich. Ela diz que Lich disse a ela que, ao liberar o poder, assume o controle, que Lich disse ser a intenção de matar, Shmurman. List grita enquanto sua aura muda de vermelho para roxo, liberando o poder do As. List ataca Sonohara, que atira nele, mas suas balas ricocheteiam. Nana avisa a todos que Liquid se transformou em um monstro que machucará qualquer pessoa por perto, seja amigo ou inimigo, até que ele desmaie de exaustão. Sonohara fica sem munição e Liquid a atinge, criando uma luz brilhante que a faz bater contra uma parede. Pio percebe que a contagem de Sonohara foi reduzida para 16.000. Nana explica que Sonohara estava sob o controle de outra personalidade, buscando um poder mais forte, mas agora ela voltou a si mesma. Sonohara abre os olhos, vê sangue nas mãos e grita. Nana revela que entre os Ases havia uma garota que nunca matou, mas estava com medo e se sentia inútil. No entanto, ela era a mais gentil entre eles. Sonohara começa a chorar, percebendo o que está acontecendo. Nana diz que eles devem ter usado uma droga em Sonohara para forçar seus poderes contra Licht. Lich se aproxima dela, chamando-a de nomes, e Sonohara atira nele, declarando-se inimiga. Hina abraça Lich, implorando para que ele pare e volte ao normal. Ele a agarra, dizendo que ela é uma inimiga, mas Sonohara atira nele, ganhando tempo para eles correrem. Lich a chuta e se prepara para desferir o golpe final. Mas Sonohara só quer vê-lo sorrir como antes. A prisão intervém, parando Lich e usando os óculos de Sonohara para ela. Ele enfrenta Lich, afirmando ser o novo inimigo. Geo se prepara para enfrentar Lich, que ergue a espada para atacar. O confronto deles cria uma luz ofuscante, dificultando a visão, e Geo é empurrado para trás, com ferimento no peito reabrindo. Sonohara pede que ele pare no momento em que Lich está prestes a atacar, e ela salta para se proteger do perigo. Ela diz a Lich para parar e pedir desculpas por atirar em Jael, mas ele permanece calmo, enxugando as lágrimas dos olhos dela. Nanos avisa para tomarem cuidado enquanto Lich desfere outro ataque, mas Jael o bloqueia facilmente com uma pedra de ferro, mostrando que sua convicção é mais forte do que a lâmina de Lick. Ele então atira uma barra de ferro em Licht, fazendo-o cair. A prisão questiona se é realmente nisso que Licht acredita. Licht explica que deve eliminar todos os inimigos da guerra para evitar que seus amigos se tornem assassinos. A prisão reconhece a crença errada, mas se compromete a lutar contra Licht de maneira adequada. Ele veste outra luva com um contador e cria uma estátua de ferro para lutar contra Licht. Usando a estátua, Geo desfere um golpe que faz Licht voar e o prende no chão. Ele remove a máscara do rosto de Licht e Licht volta a si. Os outros comemoram e Sonohara agradece a prisão por salvá-la, mas ele tosse e desmaia devido ao ferimento. Eles correm para tratá-lo, enquanto Hina expressa alívio por Licht estar bem. Na cabana, eles cuidam dos ferimentos de Licht e ele está melhorando. Hina pergunta sobre a prisão e Pílio informa que a prisão foi convocada pelo Comandante Supremo. A prisão encontra o Comandante Supremo, que é o ex-capitão Alan. A prisão o questiona sobre os soldados de uniforme preto que os atacaram. Alegando fazer parte do exército Alcian, Alan revela que é um segredo conhecido apenas pelos altos funcionários. Os soldados uniformizados negros fazem parte da unidade de serviços especiais do Conselho Militar Supremo Alcian, encarregada de assassinatos e sequestros sob a família real. Alan avisa Jael para ficar longe deles, já que são elites poderosas com votos e cruzá-los pode ser mortal. De volta à cabana, Licht entende por que Jael foi convocado, mas os outros ficam confusos. Licht concorda em se entregar, suspeitando que o conselho descobriu que eles atacaram Alfing e se ofereceu para poupar os homens de Jael se ele entregasse Licht. Enquanto isso, a contagem de Licht continua a diminuir. Sonohara implora Jael para não entregar Licht, temendo que eles o droguem como fizeram com ela e o usem como arma de guerra. Jao a empurra para o lado, amarrando ela, Lin e Pio à parede com seu ferro para evitar que interfiram. Ele está prestes a levar Licht quando Hina implora para que ele não o faça. Agarrada a Licht, Nana intervém, dando um tapa em Jael e chocando a todos. Ela diz a ele que ele fala sobre convicções, mas nunca toma decisões por conta própria, sempre seguindo ordens contra sua vontade apenas para salvar as pessoas ao seu redor. Licht, por outro lado, desafiaria essas ordens e enfrentaria o exército e a nação para proteger a todos. Jael percebe que tem razão e libera todos. Nana começa a chorar, relembrando como, 300 anos atrás, eles foram os únicos que se levantaram contra Licht e acreditaram nele também. Ela revela seu poder e garante que cuidará deles. Nana os incentiva a voltar 300 anos para ver o que aconteceu e possivelmente mudar as coisas, já que ela não conseguiu. Ela os alerta para terem cuidado, enfatizando que não é um sonho e que baixar a guarda pode ser fatal. Gale, Pio, Lin e Hina se encontram em um lugar desconhecido. Eles veem Sonohara indo em direção a um prédio e chamam Licht, que também está se aproximando. Licht olha para eles como se os reconhecesse,
mas Sonohara o puxa para dentro. Eles entram no prédio, lotado de pessoas presentes na cerimônia de inauguração da escola militar. A prisão percebe que este Lich parece diferente do Lich deles. Alguém esbarra em Hina Dawn, que rudemente empurra Lin no chão. A prisão intervém para defendê-los, mas percebe que não tem seus poderes. Dawn dá um soco nele, chamando a atenção, mas a briga é evitada. Mais tarde, eles comem no refeitório, onde Zhao e Takakaze não se dão bem. Hina agradece a Lich por salvá-la antes, provocando-o sobre sua tendência de salvar meninas, o que leva a uma briga divertida. Peel os informa sobre a sala de registros, onde mostra um vídeo de algo caindo do céu e o arquivo Alphen. No entanto, ele teve acesso negado a mais informações. O Capitão Allen chega, explicando o papel de Alphen como um deus que salvou a humanidade e seu impacto no mundo antes de partir. Eles percebem que Alphen não foi criado em Ausha e que tudo sobre Ausha se originou daqui. Jael reconhece que a tarefa deles é mais significativa do que apenas aprender sobre Lich. Durante o acampamento, Classe decide se tornar um exército que não mata, com Shmurman nos encorajando. A prisão, no entanto, torna-se cética em relação aos motivos de Shmurman. Ele segue Shmurman até seu escritório e o ouve conversando com sua equipe sobre os planos para derrubar o Alphen, o projeto Aces, e mostrar o poder das cédulas. A prisão sente a intenção maligna de Shmerman e cai de joelhos. O Capitão Ellen ouve sua respiração difícil quando a jovem Nana se aproxima, avisando a prisão que ele será morto em 5 segundos se não sair. O Capitão Ellen sai para verificar, mas não há ninguém. Nana acompanha Jael até seu quarto, garantindo sua segurança, antes de se teletransportar para um relógio próximo, surpreendendo Jael com suas habilidades. Ela se revela como experimento número 7, apelidada de Nana, explicando que é do futuro. A futura Nana instruiu a educar aqueles que ela envia ao passado sobre os acontecimentos atuais, propondo um jogo para a prisão, que recusa. Ela esclarece que é a primeira As com poderes de viajar no tempo. A prisão percebe que todos os Ases eram produtos da escola. Nana explica que pessoas com sincronicidade genética para tudo, como Shmurman, surgiram após sua descoberta, ganhando poderes sem votação. O DNA de Shmurman foi usado para criar mais bruxos, implantando-o em outros. Eles usaram crianças como ela para o experimento, mas ela foi a única que sobreviveu. Nana revela que Lich é o próximo a fazer a cirurgia, e Gale pondera se deveriam interrompê-la para alterar o futuro. No entanto, Nana admite que seu futuro forneceu poucos detalhes. A prisão questiona por que Lich se tornará um assassino no futuro e por que a classe A nunca se tornará um exército que não mata, mas Nana não tem respostas. Conforme o tempo passa, Nana se sente desanimada. Ela dá a Jae um cartão de memória, um presente de seu futuro eu, explicando seu significado. A prisão se oferece para levá-la com ele, mas ela recusa, temendo que isso mude o futuro. Mesmo assim, Jae acredita que a mudança deveria começar com ele ajudando-a. Ela sorri, entendendo por que ele não foi enviado sozinho, e o incentiva a continuar sem ela. Jael promete retornar em 300 anos para realizar seu desejo, e ela concorda, despedindo-se dele enquanto ele se aventura em sua jornada. Depois de reunir todas as informações, Hina insiste que eles ainda podem salvar Lich. Eles só precisam impedi-lo de se tornar um monstro assassino, ajudando-o a cumprir sua promessa de não matar ninguém. Eles acreditam que podem vencer a guerra sem deixar List matar ninguém. Como List os valoriza como colegas de classe, eles podem apoiá-lo permanecendo ao seu lado. Gale se junta a eles concordando com Hina e dizendo que eles também podem salvar List e Nana. Peel argumenta que List se torna um As e vence a guerra participando de uma matança. Hina discorda dizendo que Lich comum é mais forte do que matar Lich, um ponto de prisão também admite. Relembrando sua primeira briga com Lich, Peel desiste da discussão e Hina insiste que eles devem impedir que Lich mate alguém. Alan os interrompe, anunciando que amigos dizem que a operação está indo bem. Hina conta a notícia aos demais, indicando que a cirurgia de Lich está indo bem. Lin fica desapontada consigo mesma por não descobrir como ajudar Lick, mas Hina sim. Peel a conforta, dizendo-lhe para não se culpar e reconhecendo sua natureza prestativa como uma característica agradável. Lin nega que alguém goste dela, mas antes que Peel pudesse confessar seus sentimentos, a guerra começa e a escola é atacada. Eles testemunham Lich matando soldados pela primeira vez para impedi-los de detonar as armas nucleares inexistentes. Sentindo-se triste porque não conseguiram impedir, Hina corre para ver como ele estava. Ela o procura e o encontra arrependido de suas ações, nem mesmo ouvindo suas tentativas de confortá-lo. O tempo está se esgotando quando eles começam a brilhar e são puxados de volta para o futuro. JL se despede de Takakaze e dos outros. Hina decide de alguma forma salvar Lich, mas ele ativa sua contagem para matar em nome de todos. Ela percebe que eles não podem mudar Lich, e entende que ele assumiu a responsabilidade de salvar a todos sozinho. Mesmo sem ser questionada, ao tomar sua decisão, ela percebe que ama Lich. Ela o beija e promete estar sempre ao seu lado. Ela jura apoiá-lo, ter seus filhos e cobri-lo de amor, não importa o que aconteça, deixando saber que nunca está sozinho.
Eles voltam para o futuro, e Nana reconhece que eles não poderiam mudar o futuro, mas ela concorda com isso. Ela só queria que eles entendessem como tudo começou. Ela sugere que eles vão comer, mas Hina pede para ver List. Ela o encontra em um penhasco e pergunta se eles podem continuar de onde pararam, 300 anos atrás. Mas Lit diz a Hina que não pode continuar de onde pararam porque ela ainda é uma criança e ele tem mais de 300 anos. Cobrindo-a com sua capa, ele a aconselha a crescer e buscar as coisas que ama com alguém com quem ela realmente se importa. Ao retornar ao acampamento, todos ficam chocados quando JL dá um soco repentino em List. Ele pede a Pil que lhe dê o comprimido que trouxeram. Contém o vídeo de Nana depois da guerra, onde ela menciona ser esposa de List, envergonhando Nana. O vídeo continua com Nana relatando o bem-estar de Lit, e o clipe final mostra ela chorando, confessando que List se lembra da guerra sempre que a vê e ela não sabe o que fazer. Ela implora alguém para salvá-lo. Nana tenta se defender, dizendo que foram coisas que ela disse quando ainda era jovem. Mas Lit a abraça e pede desculpas. Ele explica que não tirou a máscara porque não sabia que expressão usar e não queria preocupá-la. Muitas vezes ele não conseguia nem fingir um sorriso para tranquilizá-la. Mas a verdade é que ele sobreviveu 300 anos porque ela estava ao seu lado. Ele pede desculpas a ela novamente e ela aceita. Mais tarde, Lick tenta deixar o acampamento, mas Rino não o deixa ir sem cumprir a promessa que fez a ela. Ela prepara armadilhas para ele, parando-o. Uma das armadilhas o pendura de cabeça para baixo em uma árvore. Ela o liberta e ele tenta correr, mas ela começa a chorar, dizendo que toda vez List a deixa para trás, mesmo quando promete não fazê-lo. Desde que ela voltou do passado, ele a evita completamente, e ela pergunta se ele a odeia tanto assim. List quer esclarecer as coisas e pergunta se a mãe de Hina é Tsukina, deixando Hina chocada por saber o nome da mãe dela. List explica que Tsukina era sua amiga de infância, mas ele não tinha certeza se ela viveria depois de 300 anos. Ver Hina com a cédula original confirmou a ele que ela era filha de Tsukina. Ele revela que a cédula concede ao proprietário o direito de votar em todas as coisas, e reunir todos os 7 pode controlar qualquer coisa, até mesmo as leis da natureza, o segredo de Ausha. Ele especula que Tsukina deve tê-lo tirado da unidade de serviço especial de Shmurman, algo em que ela é ótima. Enquanto isso, Shmurman recebe um relatório informando que encontraram Hina. O soldado sugere recuperar a cédula, mas Shmurman insiste que faz parte do plano. Ele está dando a Lit algo para proteger, uma maneira de Lit retornar para ele, como o as dos ataques rápidos que ele deseja. List diz a Hina que ele não é o craque que ela procura e pergunta se ela sabe sobre seu pai. Ela responde que sua mãe disse que ele morreu há um tempo. List revela que foi ele quem o matou e que Hina o conheceu no passado. Ele apresenta o pai dela como Takakaze e explica que Tsukina era sua noiva. Hina fica chocada ao saber de tudo isso. Ele acrescenta que Hina é o nome do balé que Takakaze usou nas Waste Wars. List acredita que ela deveria vê-lo como um herói, mas também como o inimigo que ela deveria odiar por ter matado seu pai. Ele informa que a deixará mais uma vez para enfrentar o exército inimigo. Oprimida por esta nova informação, Hina desmaia. Antes de partir, Jael confronta Lit, perguntando o que ele pretende fazer com a cédula original e se Lit realmente planeja erradicar a nação com ela. Como oficial militar, Jael sente que é seu dever deter Lit, se for esse o caso. Lit desembainha sua espada, pronto para lutar contra Jael. Jael admite que não valoriza tanto a amizade, mas há outros no grupo que valorizam. Ele questiona se List os está deixando, assim como fez com a classe e a List, explica que ele tem que sair porque aqueles que o seguem até o campo de batalha podem morrer, e ele não pode permitir que sujem sangue nas mãos. Ele se sente culpado por quebrar sua promessa de criar um exército que não mata, e ele é o único que deveria carregar esse fardo. Jael menciona que sabe o que aconteceu no passado, mas Lit argumenta que está lutando por todos. Jael o chama de idiota, apontando a dor que causou àqueles que deixou para trás e os pecados que carrega por matar alguém. List argumenta que é melhor para ele carregar o fardo do que para outros fazerem a ação. Ele está traumatizado com o cheiro de sangue, mas concorda em lutar para que eles cumpram sua promessa. Jael acusa Lit de buscar satisfação própria. Ele avisa Lit que se ele acha que pode enfrentar todo o exército sozinho, Jael está pronto para ficar em seu caminho. Lit concorda, os dois se unindo. Eles seguem caminhos separados, mas Lit pede a Jael para proteger Hina e todos os outros. Enquanto voa, ele expressa gratidão pelo grupo e deseja poder aceitar os sentimentos de Hina. No entanto, ele está com medo de machucar alguém querido novamente. Ele só espera que, quando tudo acabar, ele possa vê-la novamente. Shmurman é informado da abordagem de Lick, mas decide não interceptar e deixa Dona assumir a liderança, pois ele está esperando por Lick o tempo todo. List chega à capital, mas é repentinamente atacado por uma força gravitacional que o joga no chão. Dona se gaba de que o ataque relâmpago de List é fraco contra seu poder de gravidade. Com um número superior a 120.000 no peito, Dong se declara o inimigo natural de Lick. Apesar das tentativas de Lick de falar com Dong, Dong não escuta e o esmaga impiedosamente sob muitas pedras.
Mesmo em seu momento final, tudo que Lick consegue lembrar é de Hina. O grupo procura Lick nos escombros. Piel o encontra, mas infelizmente informa ao grupo que Lick não existe mais. Antes que possam lamentar, são cercados pelos militares. Nana escapa, mas eles capturam Piel, Lin e Hina. Na cela, Dom os interroga, perguntando-se por que estão em sua memória e especulando que não deveriam estar na escola. Lin pergunta se ele matou Lich e Dom afirma, mencionando que Lich quebrou uma promessa que fez, mas não revela os detalhes. Ele pergunta sobre Sonohara, mas eles não sabem, acusando-os de mentir. Donnie os tortura com um campo gravitacional até que um soldado relata que Shmurman chegou. Ele avisa ao grupo que Shmurman não é o mesmo de 300 anos atrás, então eles deveriam tomar cuidado para permanecerem vivos. Shmurman também suspeita que Nana deve ter manipulado o tempo, enviando-os para o passado. Hina questiona por que ele traiu a classe A depois que eles acreditaram nele, e Lin concorda com seu sentimento. No entanto, um soldado interrompe, apontando uma arma para a boca de Lin e insistindo que ela o trate como general. Shmerman explica que a seleção começou a partir do dia da cerimônia de entrada. O exército que não mata foi um teste para eliminar os fracos. Se eles fossem ingênuos o suficiente para acreditar em tal fantasia, não seriam adequados para o exército, o que os entristece. Ele então ordena que Doan execute a Operação Ace neles. Chocando a todos, ele diz-lhes para não se preocuparem em examinar seus genes e os instrui a testar a nova droga antes de partir. O soldado se move para administrar a droga em Hina, mas Dom insiste em fazer o teste de compatibilidade genética. O soldado recusa, citando ordens do general, e explica que a droga pode transformar qualquer um em um crack sem considerar a compatibilidade genética. Doan confronta o guarda por sua obediência e decide libertá-los, revelando que sua contagem é baseada no número de vezes que ele força alguém a se submeter a ele. Ele se recusa a obedecer a ordem do general e os exorta a partir. Enquanto se preparam para partir, Hina tenta pegar seu cajado, mas sua bolsa fica presa no cinto do soldado, rasgando-o e fazendo com que a cédula original caia. Enfurecido, o soldado percebe que está com a cédula original e usa a gravidade para pressioná-la contra o chão. Ele declara que não vai deixá-los destruir Ausha, que os Ases passaram por um inferno para criar. Ele diz a eles que não permitirá que ninguém, mulheres ou crianças, destruam Ausha. Hina insiste que eles não planejavam fazer isso, mas ele a acusa de mentir e aplica mais seriedade sobre ela. Ele acredita que a associação deles com Lich é uma prova de suas intenções, então decide enviá-los para se juntarem a ele na vida após a morte. Hina, perto da escada, tenta correr em direção ao cavalo, mas ele aumenta a gravidade sobre ela para detê-la, com a intenção de matá-la primeiro. Lin e Pil seguram Domi, liberando sua gravidade sobre Lin, permitindo que ela se mova. Hina diz a ela para falar com Lich, pois ele não está morto de jeito nenhum. Domi chuta Pil para longe e estrangula Hina, alegando que Lich está morto. Mas Hina insiste que ele está vivo e pede a Lin que o acorde. Lin rapidamente corre para o cavalo e Dong vai atrás dela, usando seus poderes de gravidade para atirar pedras nela, machucando suas pernas. Apesar da dor, Lin continua cavalgando. Ele retorna para Hina e Pil, dizendo que Lin irá sangrar e morrer. Hina insiste que Lin retornará com Lick, não importa o que aconteça, olhando Doan nos olhos. Ele a desafia a apostar sua vida e ela concorda, inclusive Nana, que ele revela escondida atrás de uma parede. Lin chega à localização de Lich e rasteja até ele devido aos ferimentos. Ela tenta acordá-lo, mas ele não responde. Ao anoitecer, Dong diz que os matará ao nascer do sol se Lich não aparecer, confiante de que o matou. Lin percebe que é tarde demais para Lich e tenta transmitir seus pensamentos, mas desiste e fica inconsciente. De repente, ela acorda e encontra as pessoas da cidade ao seu redor, tratando de seus ferimentos e pedindo-lhe que diga suas palavras finais. Ela diz a Lich que o ama e se despede. Conforme o sol nasce, Lin, ainda fraco, tenta voltar para junto dos outros, mas começa a cair. Lich a pega e pergunta onde estão todos. Percebendo que ele está vivo, ela chora em seus braços. Desde que o sol nasceu, Doan se prepara para usar sua gravidade para matá-los. Mas Hina ainda acredita que Lich retornará, e Doan também sabe que Lich não está morto. Ele está prestes a esmagá-la quando Lich aparece num piscar de olhos, carregando Lin ferido. Surpreendentemente, Doan faz uma pausa quando Lich pede um momento. Lich entrega Lin para Pil, instruindo-o a tratá-la com os primeiros socorros nas proximidades, pois ela perdeu muito sangue. Nana o segue, dizendo a Hina para ficar com Lich. Então Lich pede desculpas a Hina, admitindo que mentiu para ela. Ele diz que ela não é uma criança, expressando seu amor por ela. Ele confessa que apesar de prometer a Lin que contaria a ela, ele continuou fugindo dela. Ele diz que não pode ser um herói porque matou o pai dela. Mas Hina continuou procurando por ele, mesmo quando ele tentou afastá-la. Lich reconhece a perspicácia de Hina, percebendo que mesmo tendo se distanciado da classe recorrendo à violência, ele nunca esteve verdadeiramente sozinho. Ele enfrenta Dom, admitindo seu fracasso em cumprir a promessa. Embora Lich odeie quebrar sua promessa de proteger Ausha, Dom argumenta que a sobrevivência da cidade depende de suas ações
citando a ameaça de escassez de alimentos e recursos se Ausha cair. Doan atira pedras em Lich, que as esquiva e tenta cortar a esfera gravitacional de Doan. Determinado a não quebrar sua promessa novamente, Lich resolve se reunir com Hina, cortando a lança e fazendo Dom cair no chão. Ele propõe encerrar o conflito, mas Sonohara reaparece de repente, agora com a intenção de matar a própria Lich, transformando a situação em um cenário de 2 contra 1. Enquanto Sonohara abre fogo, Lich tenta fugir, mas Dom o ancora com sua gravidade. Apesar de usar sua espada para desviar as balas, Lich é atingido, encontrando-se em uma situação precária. Tanto Sonohara quanto Dom atacam Lich implacavelmente. Os tiros de Sonohara o perseguem, enquanto a força gravitacional de Dom o prende sempre que ele tenta escapar. Enquanto Lich sobe ao céu, as balas de Sonohara o atingem. Dom combina seu poder com as balas, criando projéteis com infusão de gravidade que derrubam Lich no ar. Apesar da barragem, Lich permanece resoluto, decidindo que é hora de encerrar a batalha. Dom emprega a gravidade para imobilizar Lich, enquanto Sonohara continua seu ataque. Apesar dos esforços de Lich para se defender, Dom aumenta a força gravitacional, forçando Lich a baixar a guarda. Sonohara expressa sua decepção com Lich por rejeitá-la quando ela procurou acompanhá-lo. Ela questiona por que deve derramar mais sangue para estar perto dele. Enquanto Lich continua a evitar seus tiros, Dom culpa Lich pela transformação de Sonohara, esmagando-o no chão e acusando-o de enganá-lo sobre se tornar um exército que não mata. Lich tenta se defender, mas Doan o esmaga com mais força, acusando-o de quebrar sua promessa. Lich se lembra de ter perguntado a Doan durante a guerra por que eles tiveram que matar, até mesmo crianças, durante a guerra. Doan simplesmente disse que era guerra e agora eles tinham que garantir que seriam os últimos a cometer os assassinatos. Lich tenta fazer Dom ouvir, mas ele se recusa. Nana entra dizendo a Dom para parar, dizendo que não é culpa de Lich, mas ele a afasta. Sem saber o que fazer a seguir e tentando salvar a todos, Lich quer liberar todo o seu potencial, mas não quer. Quando ele está prestes a fazer isso, Gale aparece, quebrando a força da gravidade sobre Lich. Lich pergunta por que a prisão veio, e a prisão diz que Lich pediu que ele protegesse a todos, e ele nunca recusa o pedido de um amigo. Dom e Sonohara os atacam, mas Lich e Jao desviam ambos os ataques. Jao enfrenta Sonohara, que pergunta por que ele interferiu quando Lich estava prestes a se tornar um craque novamente. A prisão diz que Lich não quer. Sonohara o acusa de mentir e atira na prisão, mas as balas são desviadas. Ela zomba de Gale, dizendo que seu poder é apenas um. Mas ele diz que é o suficiente para detê-la. Ela atira nele, algumas balas acertando enquanto outras são desviadas. Sonohara se gaba de ser um as, alegando que a prisão não pode derrotá-la. Mas Gale rebate, dizendo que ela não é como Lich, o que a irrita. Ela argumenta que é igual a Lich e começa a atirar na prisão, mas as balas dela não o atingem. Confusa e frustrada, ela jura não deixar a prisão afastá-la de Lich, mas as balas dela são ineficazes contra ele. A prisão se aproxima dela calmamente, apontando que suas balas não têm convicção. Ele esvazia a arma dela e ela tenta outra, mas ainda não funciona. Jao explica que sem uma convicção verdadeira, as balas dela não podem prejudicá-lo. Sonohara tenta recarregar, mas suas mãos tremem de incerteza. A prisão fecha a lacuna, questionando suas convicções. Ela desaba, admitindo que sua convicção é não atirar em ninguém, chorando. Enquanto isso, Dom fica furioso porque Sonohara foi derrotada, mas sabe que deve enfrentar Lich para alcançá-la. Lich desvia todos os orbes de Dom, reconhecendo que eles estão quebrando sua promessa. Apesar de Dom acertá-lo com um orbe, desarmando sua espada, Lich permanece firme, rejeitando um mundo onde matar é necessário para obter lucro. Ele promete começar de novo, esforçando-se para criar um mundo melhor com seus novos aliados. Ele convida Doan para se juntar a ele, mas Doan se recusa e eles se envolvem em uma batalha feroz, quase nocauteando um ao outro. Eventualmente, os dois caem de joelhos com a testa sangrando. Refletindo sobre o passado que compartilham, Lich lembra Doan da guerra que travaram juntos. Ele confessa sua luta para matar crianças, o que levou seus inimigos a manipular crianças para atacá-lo. Apesar da intervenção de Doan, Lich teve que se defender, não querendo deixar Ausha cair no caos novamente. Enquanto Doan libera seus orbes prendendo Lich em um buraco negro, Lich se recusa a aceitar a derrota determinado a cumprir sua promessa e forjar um futuro melhor. Lich acorda e se encontra em um campo cheio de crânios que se estendem até onde ele pode ver. De repente, máscaras começam a aparecer na sua frente, alegando ser as máscaras dos Ases. Eles começam a encher sua cabeça com pensamentos sombrios, dizendo que existem apenas para matar e que suas almas nunca encontrarão redenção. Até a própria máscara de Lick aparece, e ele está pronto para atacar. Mas a máscara lhe diz algo perturbador. Ligd está pronto até para se matar. A máscara oferece a Ligd uma saída para tudo isso. Se ele não quiser mais matar, ele pode ficar lá para sempre. Ninguém pode alcançá-los, e como não há ninguém para matar, eles não precisam mais derramar sangue. Mas Lich recusa, dizendo que não ficará preso ali. Ele corta uma das máscaras, mas ela simplesmente se recompõe, avisando de que quanto mais ele tentar, mais dor sentirá.
Lich se mantém firme, declarando que seus amigos estão esperando por ele. Ele continua cortando as máscaras, mas elas continuam se juntando. Chamam-lhe comandante de um sonho impossível, um exército que não mata, mas é liderado por um assassino. Lich admite que cometeu erros, até mesmo machucando seus amigos no processo, mas quer consertar as coisas. Porém, a máscara diz a ele que não é possível. A única solução é ele ficar no campo das caveiras. Ele corta a máscara de Takakaze, que questiona se ele quer segurar Hina nas mãos que assassinou seu pai. Lich concorda e desiste, oprimido pelo peso de suas ações. Mas então ele ouve Hina chamando por ele. Don diz que não vai voltar, mas Hina insiste que Lich vai conseguir porque ele nunca desiste, e ela também não. Jao e Sonohara concordam, acreditando que Lich retornará. Don se prepara para atacá-los, mas a voz de Hina fica mais clara, e Lich se levanta, lembrando-se de sua promessa. Ela continua chamando por ele, e ele declara que prometeu a ela que voltaria e venceria a batalha. Sua espada começa a brilhar quando ele diz às máscaras que vai voltar para as pessoas que são importantes para ele. Eles o avisam que ele sentirá a dor se retornar, mas ele diz que tem pessoas com quem compartilhar essa dor e suas emoções. Ele corta todas as máscaras e perfura a pilha de crânios. O orbe de Don em sua mão começa a brilhar e se expandir, e Lich rompe, dizendo a Don que prometeu a classe A e ainda não cumpriu essa promessa. Don fica furioso e tenta atacá-lo, mas Lich bloqueia, convidando Don para se juntar a ele enquanto ele o soca na parede, derrotando-o. Os outros se juntam a ele, felizes por ele ter retornado. Assista ao próximo vídeo. Vejo você no próximo.